Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Aqui seu irmão Leandro Quirino, estou aqui com a minha amada esposa, missionária Kátia, serva do Deus vivo. Estamos aqui unidos no único propósito. Amém, Kátia? Dá a paz do Senhor para os meus inscritos, os meus A paz do seguidores aqui no Senhor. canal. Deus venha abençoar todos vocês. Que a graça do Senhor alcance todos. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje eu convidei minha esposa a participar dos vídeos. Normalmente só eu tenho gravado e também tenho até ficado um pouco distante antes de gravar. Estava esperando tudo ficar pronto e hoje estou aqui com ela para nós falar, contar o nosso testemunho. Amém? Lá no início, quando eu conheci esta mulher, Kátia, o qual Deus preparou para mim, nós não servia Jesus, nós não tinha Deus no nosso coração, por mais que nós falasse, eu tenho Deus, mas não servia a Ele, não como servo, né? Só falava que tinha Deus, mas era de lábios, não de coração. E as coisas se apertaram, as coisas ficaram muito fortes na nossa vida, até que um dia eu resolvi buscar a Deus pela minha família. Minha esposa estava nos maiores momentos de dificuldade da vida dela espiritualmente, né? Espiritualmente estava muito difícil no nosso lar e eu resolvi sair da minha casa, buscar Jesus na Assembleia de Deus, ao qual fui agraciado pelos meus pastores lá, que receberam através do Espírito Santo de Deus. Fui na Assembleia de Deus, ministério do Ipiranga, lá em São Paulo, numa comunidade chamada São Remo, onde nós moramos lá, né? Criamos, nossos filhos nasceram lá e ali nós conhecemos Jesus. Mas só que antes de conhecer Jesus, meu irmão, eu estava passando um vício muito grande no alcoolismo, estava embriagado todos os dias, com dívida, viciado em jogos, viciado na cachaça e na mentira, na prostituição. Estava sendo um escravo de Satanás. E a minha esposa ali também me acompanhava, né, amor? Nos bares, na cachaça. E em vez de nós buscar solução em Deus, aí nós bebia junto, e aí nós brigava, nós discutia e dormia separado. Mas o pior foi que foi me agravando, né? Fui virando um alcoólatra e passava a trabalhar embriagado, passava a trabalhar, a dormir bêbado e acordava para beber. Passei a faltar alimentos dentro do meu lar, né? Trabalhava como sushi man, chefe de restaurante, cozinheiro e fazia eventos em São Paulo, ganhava muito bem, mas o vício passou a me dominar, né? A me escravizar. E o dinheiro ao qual eu ganhava muito bem já não chegava mais em casa. Deixei diversas vezes a minha esposa passar necessidade com meus filhos, a ser sustentado pelos meus cunhados, pela minha sogra. E era um momento de tristeza na nossa vida, né? Um momento de que nós achávamos que não ia resistir. Vou deixar minha esposa falar um pouco, depois eu falo mais, porque senão ela fica tímida aqui do meu lado, mas depois a gente vai entrar mais no testemunho que Deus fez na nossa vida, meu irmão. Aqui o que nós queremos contar aqui não é para a minha glória, não é para a glória da minha esposa, de maneira alguma, é para a glória de Deus, porque tem momento na nossa vida que nós achamos impossível acontecer e é onde Deus chega e muda a solução e dá um cenário de vida, um rumo para nós, né, amor? Sim. E é isso aí. Eu concordo em tudo que ele está falando. ela está muito tímida, gente. Meu Deus do céu. Então, irmão, eu fui ali, decidi buscar pela minha esposa. Mas antes de eu me decidir, eu me questionava muito a Deus o porquê que a minha vida estava acontecendo daquela maneira. Então já chegou um nível espiritual que os demônios não só estavam entrando na nossa casa, mas como eles queriam ceifar a nossa vida, eles queriam tirar a nossa vida. Através das brigas, discussão, nós não se agredir ali braçalmente, mas em palavras, era muito. Eu magoei muito a minha esposa com palavra, com xingamento. E ela também comigo, porque quando você fala algo que machuca,
A outra pessoa, não tendo sabedoria, ela vai dizer 2, 3 vezes a mais para ficar superior, mas não com sabedoria, né? E ali o mundo espiritual foi se travando dentro da nossa casa, das trevas mesmo. A minha esposa passou a ter visões de pessoas que a qual já não vive mais, né? A qual nós sabemos que a pessoa depois que morre, ela pertence a Deus, ela não volta mais, mas o maligno, ele se transfigura nesta pessoa e vem, e a gente, sem sabedoria, acaba achando que é até mesmo a pessoa. Mas com o tempo a gente vai ficando assombrado, com medo, e a minha esposa tinha muito medo. Nós morávamos numa casa muito difícil, acesso, muita escada, muita gente não conseguia nem subir na casa por conta disso. A minha esposa diversas vezes tinha vontade de se jogar de lá, tinha vontade de passar a faca nos pulsos, e era um caos, e passando fome, e eu viciado na cachaça, no álcool. Chegava em casa e via aquele cenário, em vez de ajudar, de mudar, eu ia beber, para ver se passa, para ver se melhorava, só que se agravava. Só que um dia eu resolvi orar a Deus, que eu não orava mais, eu não buscava Deus em nada. Eu estava com uma pessoa sem religião e sem fé, sem Deus, um ateu, algo assim, escravizado mesmo. Não tinha mais amor em buscar a Deus. Só que nesse dia eu resolvi buscar a Deus e perguntar o porquê e o que deveria ser. Foi uma oração assim, mais verdadeira que eu fiz a Deus. Eu perguntei para ele me mostrar. E já num cenário assim, de 4 dias que nós não dormia, e porque espírito se manifestava na gente e a gente quebrava tudo em casa, já estava 4 dias que a gente não dormia. Minha esposa, a gente pedindo oração para um irmão. E ali eu fiz essa oração a Deus, eu apaguei por meia hora. Quando eu apaguei, Deus ele mostrou em sonho. Eu numa estrada, num lugar deserto, e no caminho assim, e eu vi um barulho, eu olhava para trás e vinha aquele exército como um zumbi para me pegar. E eu falei, mas por que eles estão querendo me pegar? Por que eles estão vindo atrás de mim? E aí eu estava com a garrafa de cachaça na mão e eles vinham para tomar de mim. E eu saía correndo com a bebida, não dava bebida para eles, ia para dentro da minha casa. E quando eu chegava em casa, eles tentavam arrombar a porta, tentavam entrar pelo telhado, e uns gritavam, ele ainda está muito forte, ele está lutando, vamos entrar na esposa. Aí a minha esposa ficava se debatendo, isso em sonho, né? A minha esposa ficava se debatendo. E ali, uma das minhas filhas, né, a minha filha mais velha, inclusive tô até aparecendo a fotinha dela aí, a Andressa, ela aparecia no sonho e falava assim, pai, nós temos que orar pela Kátia, nós temos que buscar pela Kátia, porque isso é espiritual. E aí ela começava a orar no sonho, e saiu uma nuvem preta, uma fumaça preta da Kátia, e a Kátia ia melhorando. E nisso eu acordei. Então, quando eu acordei, eu vi que orar tinha solução, eu vi que se a gente buscar a Deus, tinha uma solução. E eu pedi para Deus mostrar. Eu entendi que na cachaça trazia para dentro de casa espírito imundo que estava nos escravizando. E naquele momento eu me ajoelhei e fiz um voto com Deus e falei, Senhor, me livra do álcool. Eu sou um homem alcoólatra. Se eu falar que eu não vou beber amanhã, já estou dentro de um bar. Mas eu quero pedir a tua força, o teu poder, aleluia, Jesus. E com o Senhor eu não bebo mais. O Senhor tem o poder de me curar. E hoje, para a glória de Deus, vai completar já 8 anos que eu nunca mais bebi e nunca mais senti vontade. Foi algo assim que causou espanto no meio da família, algo assim que causou espanto até na minha esposa. Diversas vezes chegava em casa, ela até pedia para mim assoprar no rosto dela ou próximo dela para ver se realmente não tinha bebido. E aí, quando eu fui passando 1 dia, 2 dias, ela foi se alegrando, ela vai até sorrindo, ela está começando a entrar aqui no clima do vídeo, né? Vai sair a timidez. E ela foi vendo que realmente Deus tinha feito um milagre na minha vida. Então nós passamos aí naquele dia que Deus me mostrou esse sonho, eu fui na igreja. Eu fui trabalhar super feliz, porque ele tinha orado a Deus, Deus tinha me mostrado, eu tinha feito um voto com Deus, trabalhei o dia inteiro sem beber, para a glória de Deus. À noite eu falei, eu vou na igreja, eu vou numa assembleia, glória. Cheguei lá,
Entrei, o culto já estava quase acabando, sentei. Quando terminou, eu mandei chamar o pastor e falei a situação. Estou com a minha esposa, falei dessa maneira, está endemoniada em casa, e eu também, então a luta está grande, eu preciso que vocês vão me ajudar. E o meu pastor, o pastor Alcimar, o meu primeiro pastor, juntamente com os missionários, eles não mediram esforço. Ele falou: irmão, eu estou com a reunião aqui de obreiros, vou conversar com eles, mas eu vou mandar meus missionários, e só vão sair de lá quando eu chegar. E eles foram, e para a glória de Deus, chegaram lá, oraram, fizeram uma magia de Deus naquele lugar, estava tudo coberto, né? Estava tudo coberto, garfo, tudo que refletia, porque quando a minha esposa olhava, ela não se enxergava, ela enxergava a pessoa que já tinha morrido, e via demônios, e aí era tudo coberto, que ela tinha medo. E aí os irmãos tiraram tudo, tiraram os espelhos, cobriram, oraram. E naquilo que nós ficava 4 dias virados, sem dormir, igual zumbi, ali nós dormimos das 10 horas, que depois que os missionários saíram, até meio-dia do dia seguinte. Acordamos renovados, felizes, e passamos aí caminhar com Deus. E dali foi um novo processo, a qual vou deixar minha esposa falar aqui um pouco, né? Da história que Deus fez na nossa vida, irmão. Até nós chegar aqui no estado do Piauí. Amém? Minha esposa, conversa um pouco. Amém. Faz tempo que eu gravei vídeo, eu tô meio sem jeito. Mas é tudo que ele falou, né? Se não fosse a mão de Deus, o poder de Deus, jamais a gente estaria aqui hoje em uma casa com a minha família. Se não fosse a misericórdia do Senhor, né? O inimigo já tinha consumido a gente, porque a gente entrou em territórios do inimigo. A gente entrou realmente em território inimigo, que é onde o Senhor nos levou, mas o Senhor nos deu vitória, né? E bom é quando Deus diz: eu sou contigo. Então, se você tem uma promessa e que Deus disse, Ele é com você, pode até ser difícil, né? Aleluia, glória a Deus. Mas você vai vencer, né? Aleluia, glória a Deus. O último culto que eu tive na minha casa, lá na São Remo, foi com jovens. E a líder da mocidade, a irmã Valéria, falou assim: vejo vocês passando em um vale terrível. E o vale era muito denso, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só que eu vejo vocês dois passando, aleluia. E glória a Deus, quando Deus diz que você vai passar, porque Ele é contigo, aleluia. Glória a Deus. Porque triste é quando você não passa, mas Deus disse que nós iríamos passar. E foi muito difícil, porque da onde a gente achava que seria ajuda, não veio. Da onde a gente achou que seria o socorro, não foi. Porque Deus queria mostrar o poder dele e a autoridade dele. Então só confia no Senhor. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te separou para algo, faça o que Deus mandou, não importa. Há uns dias eu ouvi um testemunho que a mulher estava indo, o Espírito Santo falou para ela assim: entra no shopping, em frente à loja Tim, e planta bananeira. E essa mulher falou assim: meu Deus, o shopping tá bombando de gente, eu não vou entrar aí dentro e vou plantar bananeira. Aí ela foi, obedeceu a voz do Espírito Santo. Entrou lá e plantou bananeira no meio do shopping, cheio de gente. Daí tinha alguém olhando as câmeras do shopping. Esse alguém estava numa depressão terrível. Estava querendo tirar a própria vida. Só que ela viu a mulher plantada a bananeira no meio do shopping, de perna para cima. E aí essa segurança que estava olhando pelas câmeras desceu, encontrou com a mulher já no estacionamento e disse: muito obrigada pelo que você fez lá no meio do shopping. Eu tinha falado para Deus que eu só não arrancaria minha vida se alguém plantasse bananeira no meio do shopping. Aleluia, glória a Deus. Então não interessa o que Deus mandou você fazer. Para o homem pode ser loucura. Para o homem você pode estar sem noção. Talvez o que você faça você não seja ouvida, você seja menosprezado. Mas é nos pequenos vasos que o Senhor coloca as melhores essências. E Deus tem uma essência maravilhosa na sua vida. Deus tem um testemunho grandioso. Faça o que Deus mandou. Faça o que Deus pediu. Obedeça a voz do Senhor. Mesmo que muitos queiram te calar, queiram tapar a sua voz, porque muitos vão dizer que você não sabe falar.
que você não sabe pregar, que você não sabe louvar, que você não sabe se vestir, não sabe se portar. Muitos vão até dizer que você não tem o Espírito Santo. Mas não se preocupe, que coisa maravilhosa é quando Deus se levanta do trono para justificar os dele. Hoje eu estava pela manhã conversando com o Senhor e o Senhor falava comigo assim: depois de Moisés ter matado, quem era que ia chamar Moisés para liderar um povo? Quem iria chamar Davi, sendo tão pequeno e fraco, só cuidava de rebanhos? Deus, mesmo depois de tudo que Davi fez, Deus disse que Davi era o homem segundo o coração dele. Jeremias disse para Deus que não sabia falar e o Senhor disse: eu fiz a boca. E não interessa qual foi o chamado que Deus botou em suas mãos para você fazer, apenas faça. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então obedeça a voz do Senhor. O nosso testemunho é baseado em obedecer ao Senhor. Em uma certa feita da nossa vida, onde entrou a inveja, falaram que nós éramos os queridinhos de Deus, era separado de Deus. Mas na verdade nós estávamos obedecendo. Muitas vezes, para ter oração na minha casa, porque a opressão na minha cabeça, a tribulação era tão grande, eu fazia café. Eu me lembro que em uma época do mês eu paguei mais de R$1.000 na conta de um mercado. Porque era tanta tribulação e eu não tinha mais coragem de pedir, porque alguns irmãos, quando eu pedi oração, eles me mandavam orar. Ah, você nunca vai se libertar, porque você não ora, você que tem que orar. Só que a opressão era grande e eu ainda não conseguia orar. Não é porque a pessoa não quer, é porque se não tem força, né? Porque quem dá força é o Senhor e muitas vezes Deus precisa quebrar o teu orgulho, mostrar para você que não é você quem faz. Não é a sua mão, não é o seu braço, é o Senhor. E ali eu fui fazendo, dava um jeito de levar. Chamava um crente de uma igreja, chamava de outro, ia para um lado, ia para outro, ia buscar a presença de Deus. O meu desespero era ter a presença do Senhor. Porque o que vale hoje não é o dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Então, sem a presença de Deus, não adianta, meu irmão. Busca a presença do Senhor, o Senhor vai lhe dar vitória. Se hoje eu estou viva, meu marido hoje está vivo, contando esse testemunho, é porque a misericórdia de Deus nos salvou. Verdade. Amém? Amém. E assim, para nós chegarmos aqui, foi um processo gigantesco. A libertação, a verdadeira libertação da nossa vida, né, da minha esposa, e eu, porque mais era com ela, mas nós somos casados, é uma só carne, então é nossa. Que a libertação minha, a libertação dela é nossa. Durou 1 ano, irmão. 1 ano nós caminhando para a igreja, 1 ano o inimigo se manifestando nas nossas vidas, 1 ano de campanha no nosso lar. Nossos pastores foram muito pacientes conosco. Eu sou muito grato de ter entrado numa igreja de fé, uma igreja séria, né? Que é a Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que leva a palavra de Deus com seriedade. Então eles tomaram aquela causa por nós. Mesmo que teve uns no meio que falou assim: você tem que se perdoar para que você seja salvo, para que seja liberto. Mas nós não tinha esse entendimento. Outros ganhavam aquela causa, tomavam e ia para o nosso lar, dormia com nós ali, ficava até de madrugada orando, pastores mesmo que ficavam conosco, missionários. E nós vencemos. Um belo dia veio um rapazinho pregar lá e ele olhou para minha esposa e falou assim: minha irmã, é hoje que Deus preparou para te dar vitória. Isso já fazia 1 ano na igreja. Há um espírito que te perturbava, mas hoje Deus abre o abismo e joga por terra, aleluia. Então, meu irmão, confia em Deus, acredita nele, vá, meu irmão, que Deus ele se levanta para nos dar vitória. 1 ano, e Deus, onde nós ia, Deus falava: vou eu te levantar, vou eu te entregar uma igreja, vou eu fazer, você tem um chamado para pastorado. Falava para minha esposa: você tem um chamado de missionária, você tem um chamado de levita. E nós sem saber ler, nós sem saber pregar, e nós não achava incapaz daquilo acontecer na nossa vida, mas confiava em Deus. Deus chamou e Deus foi nos capacitando. E um dia nós orando, né, aí Deus nos tirou da nossa igreja, nossa queridinha ali, onde nós sentia Deus. Foi muito doído. Saímos
de Butantã e fomos para a cidade de Itapevi, São Paulo, onde nós abrimos um restaurante japonês, né? Eu era sócio lá. E foi a parte dolorosa de sair dali. Nós congregamos em outra igreja lá também do mesmo ministério. Enquanto ficamos em São Paulo, foi o ministério do Ipiranga. Né? Hoje estamos no Piauí, na nossa região não tem ela, estamos em outro ministério, mas a qual Deus nos mandou. E ali nós fazendo campanha de oração, um dia Deus falou, uma campanha no monte, e falou que irias nos mandar para o Nordeste. Tinha um lugar para o Nordeste preparado, onde pessoas iam precisar ouvir a nossa voz, ouvir o nosso testemunho, ouvir as nossas pregações e orações. E nós confiamos em Deus. E depois, no culto, em campanha, Deus, mais uma revelação. Eu vejo vocês fazendo uma viagem. Nessa viagem vocês vão se alegrar, vocês vão para o Nordeste, chegar em São Paulo, vocês vão se desfazer das coisas. Só que nós já estávamos com 2 restaurantes japoneses em São Paulo, né, amor? 2 restaurantes ali, trabalhando, na dificuldade, porque hoje tudo dificuldade, a crise ainda está no país, né? Mas estava com 2 restaurantes ali trabalhando e dando glória a Deus. E viemos de férias em julho deste ano, aleluia. E aqui nós se alegramos e quando nós voltamos para São Paulo, nós voltamos decididos a voltar e vir morar no estado do Piauí. E nós falamos, se Deus está conosco, nós vamos apresentar, vamos anunciar a venda da nossa parte do restaurante lá para os nossos sócios, eles vão comprar. E nós chegamos na primeira semana, eles já compraram, negociamos. Um mês depois nós retornamos para o Piauí e aqui nós estamos morando na cidade de Novo Santo Antônio do Piauí, onde estamos congregando no ministério, Assembleia de Deus, também Assembleia, né, que somos assembleianos, né, somos doutrinados, somos assembleianos, Assembleia de Deus, Ministério Leão da Fé, e estamos aqui fazendo a obra missionária. Não é fácil, né, não é fácil uma adaptação, mas Deus falou, vou eu te levar, e é Deus que faz a promessa, e é Deus que cumpre, meu irmão. Mas só que nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. Se nós falamos, sou servo, e Deus fala, vou eu fazer, e chegar o tempo, você tem que olhar ou para Deus ou para suas coisas. Aleluia. E nós nunca, graças a Deus, porque nós entendemos que tudo que nos dá é Deus e é Deus que tira. Então nós nunca olhamos para o bem material. Nós vendemos e não entristecemos o nosso coração, pelo contrário, ficamos felizes. E mais outros me chamaram nós de louco, né? Não é o tempo, como vocês vão vender 2 restaurantes que já estão se pagando, já estão andando e vão para um lugar daquele, um deserto, isso, aquilo outro. Eu falei assim, mas Deus sempre falava para mim e para ela, vai que eu sou o seu sustento. Aleluia. Ô, meu irmão, se Deus é o meu, teu sustento, vamos entender por quê, meu irmão? Porque nós vamos ficar olhando para o nosso carro, porque nós vamos ficar olhando para a nossa casa e falar assim, eu vou sair disso daqui. Meu irmão, Deus é dono do ouro e da prata, dono do mundo. Eu fiz uma live esses dias no meu Facebook e eu falei justamente isso. Será que a tua fé está tão pequena que você acha que o nosso Deus também é pequeno, que ele não pode te abençoar dentro de uma favela? Será que o nosso Deus é tão pequeno que ele não pode me abençoar no estado do Piauí, no estado do Maranhão, no estado da Lagoa, no Mato Grosso do Sul, nos Estados Unidos, na China? Meu irmão, o nosso Deus é onipresente, ele que criou o céu e a terra, então tudo pertence a ele. Aonde eu e você estiver, nós estiver com o nosso coração verdadeiramente em Cristo, ele nos abençoa, meu irmão. Aqui nós estamos morando no que é nosso, não pagamos aluguel, né? Tem umas certas dificuldades, sim, tem, mas Deus é comigo, Deus é conosco. Estamos aqui trabalhando na obra missionária de Deus, dando glórias a Deus, e tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para minha família, ele tem cumprido e cumprirá, porque Deus é fiel na nossa vida. Esse é só um pouquinho do nosso testemunho, irmão, porque se não for contar detalhe por detalhe, vira uma vigília em um vídeo. Porque 1 hora, 2 horas não dá para contar. Não dá. Deus fez coisas grandes, meu irmão. Enquanto nós estávamos endividados, quebrados, Deus tirou nós do lamaçal. Fez nós, em 1 ano, nós comprar uma casa. Em 2 anos, nós mudar de casa. Em 3 anos, nós comprar outra casa. No período de 8 anos aí, nós já estamos na nossa 4ª casa, né? 4ª casa. Para a glória de Deus. A quem em 6 anos, nós estávamos na nossa 4ª casa. E assim,
Mas nenhum bem dia material, após dia. Mas nós nada, nunca nos dobramos nada para Deus para cobre pedir, né? Carro, para a pedir presença do carro, Senhor. não. Nós fizemos, como diz a palavra de Deus, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. O que nós, eu e a minha esposa, queria era só paz espiritual. É. O que nós queríamos era paz conjugal, para eu poder olhar para essa mulher, a qual eu amo ela, e falo todos os dias que ela é o amor da minha vida, e sentir a alegria de abraçar, de beijá-la, e não de brigar, e não de julgá-la, e não de magoar com palavra. Porque muitas das vezes nós amamos, mas em vez de nós dizer assim, eu te amo, eu te quero, eu vou cuidar de você, nós lançamos, você é imprestável, você não fez isso, você nunca vai mudar, e aí isso vai magoando as pessoas. Mas Deus, nós queríamos era só isso, paz familiar, conjugal, paz de espírito. A E presença de Deus, né? Ele deu mais daquilo que nós esperávamos. E sempre faz, meu irmão. Deus, ele vai sempre além daquilo que nós buscamos, né? Daquilo que nós achamos que precisamos. Deus, ele faz além. Então, Deus deu casas para nós, Deus deu carro, Deus deu empresa, né? Vendemos empresa, estamos aqui, estamos na nossa casa, estamos com o nosso comércio aqui também, trabalhando aqui. Como a gente falou, a Deus deu dificuldade paz, é maior, né? A presença mas nós dele temos traz paz. paz. Mesmo que tenha dificuldade, que tenha luta, o Senhor, ele dá paz. E é isso que hoje, no dia de hoje, a gente precisa. Mesmo que a dificuldade, as dívidas, a necessidade, às vezes até a falta de saúde esteja batendo na porta, mas o Espírito Santo de Deus te traz paz. Pelas vezes que eu fui no hospital, que tive 2 bebês em São Paulo, e a primeira pergunta que é feita lá nos grandes hospitais de São Paulo é: qual a sua religião? E foi muito interessante porque que eles perguntam em primeiro lugar qual é a sua religião? Porque quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, Deus opera milagres. Os médicos, eles não têm explicação para o agir de Deus. Coloca nas mãos do Senhor a sua vida. Fala: Senhor, coloca gratidão, contentamento no meu coração, para que eu venha ter paz diante dessa luta e dessa dificuldade que eu estou passando. E Deus vai trazer paz. E você vai ser feliz com aquilo que você tem. E aí o Deus, quando ele vê um coração grato e contente com o que Deus já te deu, ele multiplica. Comprar a primeira casa sem Deus foi muito difícil, muito difícil. Mas a segunda, a terceira, a quarta casa, não tem explicação. Na segunda casa, eu queria muito, eu estava desesperada, eu preciso sair desse lugar, eu quero vender, eu quero. E aí Deus me falou para mim assim: fique calada, não divulgue a venda da sua casa, que por esses dias farei o comprador da casa subir a escada, e ele vai bater a porta sozinho. Você está vendendo a casa? Eu vim aqui. E foi isso que Deus fez. E veio de propósito. E a pessoa ainda veio de propósito: está vendendo a casa? Não falou nada para mim, nem falou para Leandro. Nós também estávamos no propósito: se a gente conseguisse vender a casa, a gente daria tanto por cento de desconto no valor à vista. A pessoa chegou para nós e disse assim: se você tirar tanto de desconto, era o valor que nós tínhamos falado com Deus. Ali eu compro a casa e nós aceitamos, porque Deus estava no negócio. A pessoa subiu sozinha a escada. Ela foi lá e bateu a portinha, falou: você está vendendo? Estou vendendo. O Senhor preparou. A segunda venda da casa, do mesmo jeito. A primeira venda da nossa casa, o Senhor trouxe um comprador da Praia Grande. Eu estava na minha casa e o cara bateu na porta: eu vim comprar a sua casa. Exatamente. Era uma casinha a qual eu falei que a dificuldade era muito grande, a qual os vizinhos olhavam para nós e falavam assim: você nunca vai vender esta casa, porque para você comprar, o cara ficou 12 anos oferecendo e ninguém queria, vocês foram os loucos que compraram. E eu falei assim: eu vou vender, que hoje eu tenho Deus. E nós fomos só orar a Deus. E Deus trouxe um rapaz da Praia Grande, da capital paulista, para quem conhece São Paulo, da capital paulista para a Praia Grande, é mais de 2 horas de viagem, né? É litoral mesmo. E o rapaz chegou e falou assim: eu estava orando a Deus no propósito e Deus me mostrou essa casa. E eu vim aqui. Meu irmão, Deus é dono de tudo, irmão. Deus é dono de tudo. E um dos testemunhos aqui, para mim, que eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, eu vou mexer aqui um pouquinho para vocês verem a foto da família. Olha a foto da minha família aí, ó. Eu e minha esposa, né? Aí quando a gente casou, que na época que a gente aceitou Jesus, a gente era só junto, né?
E aí casamos na igreja, e aí nós estávamos com nossos 3 filhos, né? O Guilherme, o Cairo e a Andressa. E Hoje nós temos nós, quatro, nós estávamos debaixo de uma palavra do homem, a qual falava que nós não poderíamos mais ter filhos. No nascimento do Cairo, os médicos falaram, vocês não podem mais ter filhos de maneira alguma. A medicina não pôde, que deu um problema na cirurgia da minha esposa, onde as placas colaram tudo. O médico fez até um exemplo lá, como se fosse um plástico que tivesse queimado e juntou tudo uma na outra. Ela não podia mais passar por nenhum tipo de cirurgia. Só que nós fomos na igreja várias vezes e aonde nós chegava, Deus revelava para nós, vão ter uma filha mulher. Vão ter mais uma filha mulher. E eu vejo vocês no Nordeste com essa menina, muito feliz vocês. E acho que causava espanto, assim, nós pedíamos confirmação a Deus e Deus sempre confirmava. Vejo você com a menina mulher. E o tempo se passou e para a glória de Deus, hoje a Emanuele, que ela já tem 2 aninhos, está conosco, né? Não está na foto aí da família, mas nós vamos substituir essa foto, né? Com uma foto ampliada com ela, para a glória de Deus. Então, Deus nos fez a promessa, meu irmão. A minha esposa, quando já na gestação, ela estava muito aflita, com medo, né, as palavras do médico, né, do homem. A gente é falho, por mais que a gente tenha Deus, por mais que a gente confie em Deus, a gente fica aflito. E ela falava, mas se eu partir, você vai ficar só com a minha filha, cuida bem da minha filha. E eu falei uma vez para ela, eu falei assim, amor, escute, como que foi as profecias que Deus falou para nós? Aí a gente foi lembrar das profecias, e toda a profecia que Deus falava, vejo vocês com a menina, e vejo vocês no Nordeste, e vejo vocês segurando esta menina no braço, muito feliz. Então, meu irmão, Deus não falou assim, eu vejo você tendo uma filha, você morrendo, a tua filha muito feliz vivendo no Nordeste. Não, eu vejo você segurando a tua filha no Nordeste, aleluia. Então, aquilo ali foi um refrigério para nós, né? No momento ali, fomos para a sala de cirurgia do parto, foi bem difícil, mas hoje estamos aqui, eu, minha esposa e a Emanuele, para a glória de Deus e toda a nossa família. Então, meu irmão, Deus fez maravilha na nossa vida e somos gratos a Deus. Por isso que nós paramos para gravar o nosso testemunho aqui resumido para edificar vida, meus irmãos, para edificar, porque a glória não é minha e nem é dela, e Deus ele sempre tem falado conosco. O que eu fiz na sua vida não é para ficar para vocês, é para vocês falar para demais. Então, através desse vídeo, que Deus venha abençoar a vida de vocês. E lembre-se, se tem uma promessa de Deus na sua vida, confie, acredite, se apegue a Ele, porque vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes eu e você não acreditar na promessa de Deus, nós vamos fazendo com que essa promessa de Deus ela vai tardando na nossa vida. Mas se você se apegar e falar, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se o que o Senhor tem para cumprir na minha vida, meu irmão, vai acontecer assim, no estalar de dedo. Amém, irmã Kátia? Amém, pastor. Que Deus abençoe. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por este momento, meu Deus, que o Senhor nos preparou para nós gravar o nosso testemunho, para nós contar, meu Deus, e onde esse testemunho chegar, meu Deus, que venha edificar vida, almas, meu Deus amado, onde tiver uma pessoa, meu Deus, triste, meu Deus, desesperada, Senhor, como nós estávamos lá no passado, encontramos o Senhor teve a solução para nós, eu sei que o Senhor também tem a solução para esta pessoa. Onde tiver o choro, onde tiver a alegria, onde tiver a tristeza, o Senhor venha fazer uma transformação, aleluia. Livra todos do livro do álcool, do vício do álcool, livra todos, meu Deus amado, do adultério, da prostituição, da intriga, da mentira, e abençoa esta família, que todas venham ser salva, edificada, assim como o Senhor fez na nossa vida, faça na vida daquele que estiver diante deste vídeo, é onde houver a necessidade. Amém? Que Deus abençoe e nos guarde.